Olá, crianças, tudo bem? E aí, como foi o final de semana? Como está sendo o final de semana? Que bom! Vamos para mais uma aula de evangelização? Então, assim, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos acompanhar a tia, todo mundo de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que nos acompanham, que nos protegem, agradecemos por essa oportunidade de mais um domingo nós nos reunirmos para estudarmos sobre os ensinamentos de Jesus e dos nossos amigos maiores. Que a nossa noite possa ser proveitosa, que nós possamos aprender tudo o que tivermos disponível por hoje. Pedimos ainda que os senhores possam proteger as nossas famílias, os nossos lares e a todas as pessoas nesse mundo. Assim, pedimos a permissão para que possamos iniciar mais uma aula de evangelização. Muito bom! Então, crianças, vou perguntar para vocês. Quem de vocês aí já soltou, já empinou pipa? Ou pelo menos, se não fez, alguém que queira fazer ou que já viu, hein? Vocês acham elas bonitas? São tão coloridas, voam tão alto, não é? É bem legal. Gente, e se durante a brincadeira lá de empinar a pipa, alguma criança vier e entrelaçar lá a sua pipa e cortá-la? Como que vocês reagiriam diante disso? Pois bem, hoje a nossa história vai ser justamente sobre isso. Isso que a gente acabou de falar aconteceu com o nosso amigo da história de hoje. Vamos acompanhá-lo então? O título é Tempo de Pipa, Tempo de Perdão. Era agosto. Aliás, nós estamos no mês de agosto, não é? Nós sabemos que no mês de agosto venta muito. Essa é uma ótima época para se soltar pipa, empinar pipa, tá? No bairro Vista Verde, que ficava no alto do morro, às tardes o céu ficava todo colorido, com pipas e papagaios de formas variadas, com desenhos mais diversos. Voltando da aula, Bruno e Caio combinaram que assim que terminassem os deveres de casa, iriam empinar as suas pipas. Se assim combinaram, assim fizeram. Quando as pipas estavam bem no alto, Bruno, usando uma manobra super radical e especial, pegou a pipa de Caio, o que acabou por tirar-lhe a altura, fazendo-a cair. Caio ficou com tanta raiva, reagiu com muita agressividade, gritando, esbravejando, que Bruno se assustou, pois não imaginara que Caio brigaria com ele daquele jeito. Arrependido, não teve tempo nem de se desculpar, já que o amigo fora embora sem olhar para trás. À noitinha, após o jantar, recolheu-se a família de Caio para o culto do evangelho no lar. Eles faziam o culto todas as quartas-feiras, tá? A lição da noite, comentada por Esther, a irmã mais velha, né, do nosso amiguinho, estava no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nos versículos 22 a 25. Nós podemos achar no nosso Evangelho também, tá, gente? Mais na frente aí, mais à frente da nossa aula, nós vamos comentar, tá, sobre essa passagem. Mas vamos continuar a nossa aula. Nessa passagem, Jesus falava às pessoas, entre outros preciosos ensinamentos, que, se quisessem adorar a Deus, deveriam antes fazer as pazes com os seus inimigos. Todos comentaram a lição, e até o irmãozinho Haroldo, de apenas 5 aninhos, se lembrou de outra passagem em que o Mestre Jesus recomendava que perdoássemos 70 vezes 7. Guardem isso, hein?
perdoássemos 70 vezes 7. Nós vamos comentar sobre isso mais adiante. Nesse momento, Caio se lembrou de Bruno e das palavras tão duras que lhe havia dirigido. Num instante de raiva, falara coisas desagradáveis que então não fazia sentido de verdade, já que Bruno sempre fora o seu melhor amigo, fiel e dedicado, e talvez estivesse apenas provocando com uma brincadeira, embora tenha sido de mau gosto. Caio pensou bastante nos ensinamentos daquela noite e teve sua atenção chamada principalmente por algo que o papai dele disse durante o culto. Ele disse assim: em momentos de raiva, de descontrole, jamais devemos falar ou tomar qualquer atitude contra alguém, porque geralmente acabamos por passar dos limites, magoando as pessoas. Então, ele resolveu que no dia seguinte iria tomar uma atitude. Qual seria essa atitude? Encontrando-se com Bruno pela manhã, na ida para a escola, Caio pediu desculpas ao amigo pelas palavras ásperas que lhe dirigira na véspera por causa de uma simples pipa. Bruno se desculpou também, dizendo que sua brincadeira havia sido de muito mau gosto. E realmente foi, né, gente? Então, você já esqueceu a maldade que eu fiz com você, Caio? Perguntou o Bruno. Bem, esquecer, eu ainda não esqueci. Mas compreendo que foi uma coisa que você fez sem pensar direito e que poderia ter acontecido comigo também. Por isso, eu o desculpo de coração e não vai demorar muito para que essa coisa ruim já esteja esquecida. Puxa, que alívio! Seu perdão me deixa feliz, sem um peso na consciência, comentou o Bruno. Satisfeitos, os amigos combinaram que, à tarde, novamente soltariam pipas para comemorarem as pazes feitas. Aconteceu, então, uma coisa engraçada. Quando as pipas estavam lá no alto, no céu, elas se cruzaram, como se estivessem se abraçando. E enquanto a pipa de Bruno se lia a palavra perdão, a de Caio dizia perdoado. Os garotos sorridentes olharam e dizendo ao mesmo tempo: isso aí é amizade. Então, crianças, o que vocês acharam da nossa história de hoje? Agora, nós vamos falar sobre essa passagem de Mateus, tá? Que fala sobre o perdão. Jesus nos ensina, então, nessa passagem, o valor do perdão. Vamos comentar sobre ela, porque é um tema muito importante, tá? Lá no culto do Caio, caiu essa passagem e agora nós vamos comentar sobre ela, tá? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 10 essa passagem. E Pedro pergunta para Jesus. Olhem só a pergunta que foi feita. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, será que Jesus resumiu um limite de perdão nessa conta de 70 vezes 7? E aí? Não, né, gente? Nessa passagem, Jesus quis dizer que o uso da misericórdia, que o uso do perdão, da desculpa, ele deve ser ilimitado, tá? Então não é uma, não é 7, não é 20, não é 30 mil. Ele é ilimitado. Então nós temos que exercitar o perdão em todos os momentos em que nós formos ofendidos, ao qual nós estivermos magoados com alguém, tá bom? Vamos comentar mais sobre isso? Gente, vamos pensar na oração do Pai Nosso, que nós vamos fazer mais adiante. Nós não temos na oração do Pai Nosso o seguinte pedido: perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Na nossa prece, nós não pedimos isso a Deus? Então, como que nós vamos pedir para sermos
perdoados se nós não usamos do perdão para com o outro? Tem condição? Não tem, não é? Então, nós não temos o direito de pedir perdão se nós não perdoamos o nosso próximo, tá? Então, gente, nós também podemos dizer que existem duas maneiras de perdoar, tá? Vamos descobrir quais são. A primeira delas é verdadeiramente o perdão, tá? Que é aquele que você não guarda o sentimento de rancor. É aquele que você desculpa e esquece, tá? Você não fica remoendo, relembrando e sofrendo com aquela lembrança, tá bom? Esse é o verdadeiro perdão, é o esquecimento com a desculpa, tá? O segundo, porém, a gente fala que é uma maneira de perdão, mas não significa que seja perdão. Imagina aquela pessoa que vai falar assim: ah, eu te desculpo, eu te perdoo, mas só se você fizer isso por mim. Então, às vezes, a pessoa impõe uma condição, impõe algo que vai humilhar a pessoa e ela vai sentir o peso daquilo que ela cometeu. Então, o que isso quis dizer? Que ele está se vingando através da desculpa. Então, isso também, gente, não é agradável a Deus e isso não é correto, tá bom? É perdão, desculpa e esquecimento, tá? Então, gente, vocês têm que entender o seguinte, que a desculpa sincera das faltas, dos erros que são cometidos contra a gente, tá? A gente tem que entender que todos nós somos passíveis de erro, todo mundo pode errar, todo mundo pode se equivocar, tá bom? E a primeira etapa do aprendizado do perdão implica no esquecimento do mal, tá? Então, nós temos que entender que ninguém é perfeito, que todo mundo pode cometer um erro, mas que essa pessoa pode se desculpar, se arrepender e que nós devemos, então, desculpá-lo e trabalhar a nossa cabecinha e o nosso coração para que a gente possa esquecer. Porque se nós não esquecermos, aí o perdão é da boca para fora, não é do coração, não é? Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje, tá? Sobre a importância da desculpa e do perdão e principalmente de esquecermos o mal que nos fizeram. Sendo assim, nós vamos então ouvir, antes de encerrar a nossa aula, nós temos uma música do Júnior Vidal, tá bom? Que justamente fala sobre isso, tá? Sobre o coração, sobre o perdão, sobre as pessoas que convivem conosco. Vamos ouvir a música então? Tum tum. 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 Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Será que o coração só bate sem pensar? Será que o coração insiste em magoar? Será que o coração bate forte pra valer? Será que o coração só bate por você? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz pra ele ser saudável? Basta ter bons hábitos que fica arrumado. Mas se meu coração também bate pelos outros, Descobri que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz pra ele ser saudável? basta ter bons hábitos que fica arrumado. Mas se meu coração também bate pelos outros, descobri que o coração é uma mina de tesouro.
Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Descobri meu coração, agora que conheço e amo meu irmão. Muito bom. Então, gente, que nós possamos regar, tá, nos nossos corações essa sementinha de virtude, que é o poder do perdão, tá? Para que esse tesouro possa cada vez mais se tornar valioso, tá? E que nós possamos empregar cada vez mais no nosso dia a dia. Então, vamos usar o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente possa conseguir nos tornar pessoas melhores ao longo da vida. Então, sendo assim, vamos encerrar a nossa aula fazendo a nossa prece. Muito bom. Todo mundo, então, de olhinhos fechados, tá? Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso irmão, nosso mestre de amor, e a toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, agradecemos imensamente de coração por esse momento de estudo, por esse momento de pararmos para pensar o que devemos fazer durante a nossa vida. Como proceder, o que fazer diante de um momento em que nos vemos magoados. Que os senhores possam nos dar força e que nós podemos sempre exercitar o perdão, desculpando todas as ofensas e esquecendo todo o mal que por vierem a nos fazer. Assim, agradecemos muito pelo ensinamento de hoje e pedimos a permissão para encerrarmos mais uma aula de evangelização. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, crianças! Fico muito feliz, tá? De ver que vocês estão acompanhando as aulas, os pais têm me dado retorno pelo WhatsApp. E eu agradeço muito por vocês estarem junto da gente nessa missão de estudarmos sobre os valores da vida, sobre o que nós temos de mais importante nesse mundo, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma excelente semana. Tchau!